Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou continuar aquilo que eu já tenho falado nos sábados pela manhã. Capítulo 12, versículo 1. A gente tem falado sobre os dons do Espírito Santo. E eu vou continuar nessa linha, porque eu creio que foi o que o Senhor me despertou para falar com a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ok? Então, ele está falando que ele não quer que nós sejamos, que nós não... Ele está dizendo, em outras palavras, que ele deseja que nós entendamos a respeito dos dons espirituais. Aí você vai comigo lá no final. Versículo 31, o último versículo desse mesmo capítulo. Só a primeira parte. Diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Existe um desejo no coração de Deus, por isso que eu creio que Ele me despertou para ensinar sobre isso, para nós como igreja, nós não sermos ignorantes a respeito dos dons espirituais. A pergunta é, estamos sendo ignorantes ou não? Não precisa responder. A gente já tem falado sobre isso, de como o Espírito Santo se move, tem sido compartilhado sobre isso. E lá no versículo 31 ele fala assim, que ele deseja, ele fala, buscai com zelo os melhores dons. Então, primeiro que a gente tem que buscar com zelo. Às vezes, nós nos confundimos a respeito disso e pensamos que é só no nível individual. Ele está falando assim, que a Massami tem que buscar os dons do Espírito, ela apenas. Não, essa carta não está falando simplesmente para uma pessoa individual. Essa carta foi enviada para um corpo, para uma igreja local, amém? Vocês estão me entendendo? Nós somos uma igreja local. Ele está falando que dentro de uma igreja local, dentro do corpo, deve existir um desejo de saber mais sobre os dons do Espírito Santo. Ok? Então, dentro de nós, como corpo, não apenas como indivíduos, eu quero que o Espírito, opere em mim com os dons do Espírito, Senhor, flui em mim. Maravilhoso, amém, não está errado orar assim, mas o desejo dele é que nós, como corpo, venhamos a desejar isso. Amém? O Espírito Santo, ele quer agir no nosso meio de uma maneira mais profunda, mais íntima, para que nós tenhamos mais eficiência no nosso trabalho. Porque muitas vezes nós estamos aqui, às vezes pregando, ensinando, com um esforço humano muito grande de querer passar uma revelação, algo que Deus tem compartilhado com o nosso coração, e a gente usa palavras, a gente usa meios, tudo, para que as pessoas entendam. Mas se a igreja não deseja junto manifestar do Espírito, entende? Fica mais difícil, vamos dizer assim, fica mais trabalhoso um pouquinho. Então ele deseja que nós, como corpo de Cristo, que a gente deseje os dons do Espírito, para que fique mais fácil a mensagem fluir. Para que não seja simplesmente a nossa própria força, porque eu estudei lá 20 horas a palavra, a Bíblia, agora eu vou passar aqui. Aí as outras pessoas da igreja só ficam esperando. Poxa, ele estudou 20 horas, agora eu vou esperar ele passar aqui. Não é para ser assim. Vocês estão me entendendo? Não é para ser só uma pessoa que estuda 20 horas e passa aqui, e os outros que não estudaram nada e só querem receber. Não. Por que é isso? Eu falo isso? Porque na igreja ele fala que os dons, ele foi compartilhado para cada pessoa dentro do corpo de Cristo. E se você continuar lendo lá em 1 Coríntios 14, vai falar que cada um tem algo para oferecer a Deus. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade de simplesmente vir para a igreja para receber. E a gente começar a mudar na nossa mentalidade e passar, eu tenho algo para dar. Porque eu sou membro desse corpo de Cristo. Então se eu sou o dedo, eu tenho uma função nesse corpo. Se eu sou o olho, eu tenho uma função. Se eu sou o nariz, eu tenho uma função para cumprir nesse corpo. Se eu não estiver cumprindo com essa função minha, então alguma coisa está errada. O corpo não vai estar bem ajustado, entende? Estão me entendendo? Não vai estar muito bem ajustado. E às vezes a gente está pensando que todo o corpo de Cristo é o pastor. Todo o corpo da igreja local é o pastor. Ele tem que chegar aqui, faz a pregação, aí ele ministra, ele ora, impõe as mãos, ele segura a pessoa, toca na bateria ainda. Ele tem que visitar as pessoas lá fora.
E às vezes nós não estamos entendendo que essa carta foi mandada para um corpo local e está dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês fiquem alheios aos dons espirituais. Eu quero que vocês, como corpo, não como indivíduos apenas, como igreja, como corpo de Cristo, desejem os dons espirituais. Eu quero que vocês saibam sobre esses dons e eu quero que vocês busquem os melhores dons. Eu já falei a vez anterior que existem melhores dons? Existem. Por exemplo, a palavra de sabedoria é um dom superior à palavra de conhecimento, ao discernimento de espírito, dos dons de revelações. E talvez de todos os dons, entre todos os dons, a palavra de sabedoria é o dom maior deles. Mas qual é o melhor dom? O melhor dom é aquele dom que precisa ser usado naquele momento. Se eu estou com uma pessoa enferma na minha frente aqui, qual vai ser o melhor dom para operar naquele momento? Vai ser palavra de sabedoria? O plano de Deus para a sua vida é esse. Não vai ser. Talvez ajude, mas nem sempre esse dom vai estar em operação. O melhor dom naquele momento vai ser o dom de curas, uma operação de milagres, alguma coisa, o dom da fé. Amém? Mas a gente tem que saber qual é o melhor dom. E a gente tem que desejar essas coisas operando no nosso meio. E quando eu falo desejar, não é que você vai escolher os dons. Ah, não, eu gosto desse dom. Eu acho que profecia cabe bem comigo, mas já o dom da fé, não. Ah, eu acho tão bonitinho dons de curas, porque Jesus fluía com dons de curas. Vou buscar esse. Não é assim, irmãos. Amém? Buscar com zelo é você entender o seu lugar no corpo de Cristo. Que o Espírito Santo, ele distribui dons para cada um de nós. Aleluia? Ele vai distribuir dons. E tem pessoas que vão operar num dom de uma maneira mais forte e outro vai operar em outro dom de uma maneira mais intensa. Amém? E isso que é importante, quando nós desejamos como corpo de Cristo. Por isso que eu gosto dos cultos de oração aqui, porque a gente sempre está falando que o Espírito Santo tenha liberdade de agir, que os dons fluam, que ministros, pessoas sejam levantadas. Amém. Isso é certo orar dessa maneira, porque nessa unção, nessa atmosfera, é que a gente vai produzir milagres. Às vezes, muitas vezes, a gente foca somente numa pessoa que vai lá e vai impor as mãos e a pessoa vai ser curada. Pode ser que seja assim, mas você sabia que a unção coletiva é muito mais forte do que apenas uma pessoa fluindo? Vocês estão me entendendo? Porque se uma pessoa apenas está orando lá sozinha, talvez o dom que está na vida dela flua. Mas às vezes, para um tipo de problema, é necessário mais de um dom fluindo naquele momento. E talvez aquela pessoa não tenha esses dois dons que são necessários naquele momento. Talvez quem vai ter é alguém da congregação que está sentado assim. Aí, então aquela pessoa ela tem que chegar aqui e também impor. Não, talvez simplesmente pela oração dela, pela presença dela no culto, por ela entender qual é o lugar, o corpo dela, qual é a posição dela, aquele dom vai fluir através da vida dela, quando ela liberar palavras. Por quê? É a consciência de corpo de Cristo, a consciência de que os dons operam no corpo, no meio do corpo, de diversas maneiras, diversas realizações. Amém? Aí eu queria que a gente abrisse então lá em Atos capítulo 9. Hoje eu já falei sobre palavra de conhecimento na vez passada, então vou continuar com palavra de sabedoria agora. Atos capítulo 9, versículo 10. A gente vai ver bastantes dons hoje, então se prepare, irmãos. Eu quero passar por todos os dons de revelação e de poder. Falando nisso, vocês sabem quantos dons a gente tem então? Quantos são os dons do Espírito? 9. Um pontinho ali, já na prova, já deu uma dica. E quais são os 3 tipos, categorias de dons que a gente tem então, que a gente dividiu? Todos são dons espirituais. 3 categorias. Dons de revelação. Eu já falei até o próximo que eu falei. Dons de... Muito bom que vocês estão estudando a palavra, que vocês estão firmes, lembrados da pregação passada. Dons de poder. Amém? Dons de revelação, dons de poder e dons inspiracionais ou dons vocais, tá bom? Dons de revelação é porque eles trazem uma revelação. Quais são esses 3 dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Muito bom, obrigado. Isso aí.
Estava saindo. Atos capítulo 9, versículo 10. Diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Quem é Ananias? Uma coisa eu sei, Ananias, se não houvesse Ananias, talvez não houvesse Paulo hoje. Amém? E a gente vê que fluíram 2 dons nesse Ananias, 2 dons de revelação fluíram na vida dele. Amém? Se você ficar bem atento, o Senhor chega para ele era um discípulo. Eu quero que você, olha que interessante, ele não era um apóstolo, não era um pastor, não era um profeta, não era nada disso. Não era parte dos 5 dons ministeriais, Ananias. Era um irmão da igreja. Amém? Um irmão da igreja de Jerusalém. Os dons podem fluir no irmão da igreja de Jerusalém, um irmão de uma igreja local? Podem. Não, é só o profeta, é só... Não, é tia Márcia, é quem prega lá na frente bastante. Lá eles estão ungidos. Não, o dom pode fluir através da sua vida. Pode fluir através da vida de cada um. Agora, você deseja os dons fluindo no seu coração? Você crê nos dons fluindo no seu coração? Essa é a diferença. Porque todos os dons, isso é muito importante entender, todos os dons eles vão operar pela fé. Você tem que crer para que eles operem através da sua vida. Se você não crê em você, você fala, não sou digno, não, quem sou eu? Então você está limitando o dom de Deus na sua vida. Não tenho chamado, não, eu sou apenas um crente aqui e tal, não, eu só toco ali na bateria, não. Então você está limitando o Espírito Santo de agir na sua vida. Você está colocando uma barreira, você não está crendo, porque todos os dons exigem fé. Amém? Todos os dons para fluir exigem uma fé que a gente vai chamar de fé geral, fé comum, tá bom? Exige essa fé, a fé que todos nós como crentes temos. Então, Ananias, você tem que entender que de um primeiro momento, assim como qualquer crente, quando vai fluir no dom do Espírito, qualquer um de nós, tem um temor que vem naquele momento. Na hora que vem, você começa a perceber o dom fluindo na sua vida, você vai, eita, peguei agora. Vai, não vai, não. O Senhor falou comigo, mas não, Senhor, será que é mesmo isso, Senhor? O que você quer que eu fale? Mas não, Senhor, quem sou eu? Vou lá na frente, não. E o que vão achar de mim? E eu vou falar, gaguejar. Eu não falo lá na frente, e aquele negócio está queimando dentro de você. Vai lá, e você está, mas Senhor, não, melhor. Ananias, aqui também. Ananias é um crente igualzinho nós, qualquer um de nós. Todos nós, quando o dom começa a operar na nossa vida, a primeira coisa que talvez a gente pense é a reação nossa natural de... Isso é normal, não fique preocupado se achando que você é a única pessoa que passa por um negócio desse e, não consigo. Não, Ananias também. Ananias ficou lá, não, Senhor, eu estou aqui, Senhor, mas calma aí, olha, para onde você está mandando ir? Para Saulo. Você não sabe quem é Saulo? Você não lembra quem é Saulo? Aquele que perseguiu os crentes, que chicoteou, que matou gente, que prendeu. Você está querendo que eu vá até ele? O que aconteceu contigo, Deus? Não está percebendo, não está lendo as últimas notícias. Então os dons começam a fluir na vida de Ananias, que não sabia de nada. Deus sabe de todas as coisas. A gente aqui não sabe de muita coisa, irmãos. Aí você tem que entender uma coisa. É palavra de sabedoria. Não é um texto de sabedoria. Como assim? Aqui a gente tem uma frase aqui. É uma palavra de sabedoria que você vai receber. Que aquele crente vai receber. Não é o texto completo.
Ou seja, ele só vai perceber um fragmento de tudo isso. Ele não vai entender tudo isso. É isso que a gente confunde às vezes. Às vezes a gente quer saber de todas as coisas para depois operar. Não é assim. A gente precisa apenas de uma palavra. É o tanto que é necessário para aquele momento. Amém? Então é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de coisa. Ananias, ele não sabia de todo o contexto. Deus sabia de todo o contexto, de tudo. Deus sabe de tudo que está acontecendo, que está no coração das pessoas, as intenções, as motivações, aquilo que ninguém vê, Deus sabe. Aí Deus fala para você, traga uma palavra para ele. Aí você fala, não, mas aquela pessoa, ela sabe muito bem da Bíblia. Ele é crente, quanto tempo? Não, Deus sabe o que ele está fazendo. Você só precisa de uma palavra, você não precisa ficar se justificando, mas aquela pessoa aqui, não precisa ficar pensando aquela pessoa, o que ela sabe, o que ela deixou de fazer, o que ela faz. Às vezes a gente está limitando o dom por causa disso, por causa da nossa mente, o que a gente sabe. Mas o que é interessante a gente entender é que é apenas uma palavra de sabedoria. O que isso significa? Que não é o texto todo, é apenas um fragmento desse texto. É simplesmente aquilo que é necessário você saber para aquele momento e acabou. Você não precisa saber de toda a história. E a palavra de sabedoria, ela fluiu. Primeiro a gente vê que fluiu na vida dele uma palavra de conhecimento, não é? Então o Senhor ordenou-lhe, desponte, vai à rua direita, que se chama direita, na casa de Judas, versículo 11. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Isso daqui é uma palavra de conhecimento. Ananias tinha como saber disso? Ele tinha acesso à internet? Ele estava conversando com Paulo? Não. Mas Deus falou, olha, ele está lá, está na casa, na rua direita, está orando nesse momento. E ele está tendo uma visão de você, indo entrar e impondo-lhe as mãos, para que ele recupere a visão. Olha só que interessante. Ele teve uma visão até da visão, uma palavra de conhecimento até da visão que estava tendo Saulo. A Ananias responde, Senhor, de muitos tenho ouvido, e começa a dar aquelas justificativas, amém? Mas no versículo 15, aqui vem a palavra de sabedoria, porque a palavra de sabedoria, ela sempre traz a revelação a respeito do plano e do propósito de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, que dá tempo até de você anotar. A palavra de sabedoria, ela sempre traz revelação do plano e do propósito de Deus. Isso é fundamental a gente entender. A palavra de sabedoria sempre traz revelação do plano e do propósito de Deus. Amém? Por isso que ele é um dom superior aos outros. Porque ele traz a revelação do plano e do propósito de Deus. Amém? E aqui a gente vê a revelação do plano e do propósito de Deus para a vida de Saulo, futuramente a Paulo, que ele fala, versículo 15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aleluia! Então Deus revela o plano, o propósito que ele tinha para a vida de Saulo, futuramente Paulo, para Ananias, que era um discípulo como qualquer um de nós. Olha a importância, irmão. Você fica às vezes pensando que é simplesmente o pastor da igreja, ou o professor, ou sei lá quem, que deve ministrar. Mas quem foi chamado para levantar um Paulo da vida foi Ananias. Não foi apóstolo Pedro, não foi Tiago, não foi nenhum desses outros irmãos. Foi Ananias. Um simples discípulo, um discípulo comum que estava ali, que ia congregar, que sentava no culto e ouvia Pedro pregar. Mas ele foi usado para alcançar a vida de Paulo. E isso que eu quero que você entenda nesse dia. Isso que é muito importante a gente entender como corpo de Cristo. Você pensa, não, só faço aqui minha parte no culto, tal, esse aqui. Não, você pode ser levantado por Deus para uma palavra de sabedoria fluir e alcançar um Paulo nessa nação, talvez. Não limite o poder de Deus na sua vida. Amém? Não fique limitando a voz do Espírito Santo. Então, como eu já falei, a coisa mais importante de entender a respeito desse dom é que ele revela algo a respeito do plano e do propósito de Deus. Que ele não é, como alguns outros crentes em outros lugares, eles falam, uma sabedoria que é geral, vamos dizer assim, uma sabedoria que você conquista de outras maneiras. Não é aquela sabedoria que você pede a Deus lá, que está escrito em Tiago, capítulo 1, que fala assim, se você é falta de sabedoria, peça a Deus sabedoria. Não é essa sabedoria. Também não é a sabedoria para você lidar com os negócios da vida, que é essa mesma sabedoria, que é você, como é que eu vou fazer isso, Senhor? Eu preciso terminar esse trabalho, como é que eu vou fazer? Me dá sabedoria. Não é essa sabedoria.
Eu estou falando de uma palavra de sabedoria que vai revelar o plano e o propósito de Deus. Ok? Essa é a diferença. E como eu já falei, a palavra de sabedoria, ela é diferente da palavra de conhecimento, não é? São os dois dons de revelação que a gente está falando aqui, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. É sempre importante a gente falar palavra de conhecimento e palavra de sabedoria e não falar o dom do conhecimento ou o dom da sabedoria. Não é dom do conhecimento e nem dom da sabedoria. A Bíblia fala palavra, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento. Porque se você fala simplesmente o dom de conhecimento, as pessoas vão pensar que é simplesmente ter um conhecimento natural que a gente tem. Não é um dom de conhecimento assim, ok? Todos os dons, eles são sobrenaturais. Nenhum desses dons é natural. Amém? Nenhum desses dons. Agora, qual é a diferença da palavra de conhecimento para a palavra de sabedoria? Que a palavra de conhecimento, como a gente viu aqui com Ananias, ela vai trazer revelação daquilo que é presente, agora, atual, ou de algo que já aconteceu no passado. Amém? Então, a palavra de conhecimento, ela revela, é simplesmente uma palavra, não vai revelar tudo, não é o texto todo. É uma palavra, é um fragmento que é necessário para você, naquele momento, saber daquela situação. Não é tudo. Então, não fique tentando saber toda a história. Pegue aquela palavra de conhecimento e flua pela fé. Aí Deus vai começar a abrir algumas coisas também ali. Amém? Mas a palavra de conhecimento é uma parte do texto. É aquilo que você precisa saber a respeito daquele momento. E vai saber sobre o presente ou o passado, aquilo que aconteceu. A gente vê Jesus, quando está com aquela mulher samaritana, Jesus chega lá e ele fala para ela, olha, chame o seu marido. Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Aí ele fala, é verdade, você não tem marido. E ele, pela palavra de conhecimento, ele traz uma revelação para ela. Não, você já teve 5, e esse que está agora nem é seu marido. E ela, eita, eu vejo que tu és profeta. O que foi ali? Uma palavra de conhecimento. Jesus trouxe a revelação, aquilo que aconteceu na vida dela lá no passado. E que está no presente, que a pessoa que está agora não era marido dela, estava vivendo junto, errado. Ok? A palavra de sabedoria não, a palavra de sabedoria ela vai revelar o plano e propósito de Deus. Eu já falei que existem veículos também, né, para fluir. Vamos lá para Filipe, capítulo 8. É o Filipe. Eu acabei de inventar esse novo no livro. Atos, capítulo 8. Quando vocês acharam o livro de Filipe, Atos, capítulo 8. Vocês me avisem, tá? É que foi uma revelação muito profunda agora. Surgiu uma palavra de sabedoria aí que... Atos capítulo 8, versículo 26. Até o 29. Do 26 ao 29. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, desculpa. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Então a gente vê que o anjo de Deus, ele traz aqui uma palavra de sabedoria para Filipe, ok? Para ele se dispor e ir para o lado, no caminho que desce a Jerusalém, Gaza. Por que eu falo palavra de sabedoria? Porque estava revelando um plano e um propósito de Deus para ele naquele momento. Revelou todo o propósito, tudo que ia ser feito? Não. Ele teve que agir pela fé. Dispõe-te, vai, porque ali vai acontecer algo para você. Outra coisa que eu quero destacar disso daqui é que, olha, a palavra de sabedoria que fluiu aqui foi imediata, foi de um futuro imediato. Às vezes a gente limita uma palavra de sabedoria e pensa que vai ser uma palavra de sabedoria para acontecer daqui a 20 anos, daqui a um ano que vem. Não, foi imediato, um futuro imediato. Vocês estão entendendo? Não foi longe, distante, muito tempo depois. Foi rápido. Então a palavra de sabedoria ela pode operar daqui uma hora, dar uma palavra e daqui a uma hora acontecer também. Amém? Mas o que eu quero destacar é o veículo pelo qual essa palavra de sabedoria veio. Ok? Qual foi o meio de transporte por qual essa palavra de sabedoria veio para Filipe? O anjo. Um anjo trouxe uma mensagem para Filipe e falou, vai, dispõe-te, vai para aquele lugar. Amém? Quando eu falo veículos, é porque os dons do Espírito
principalmente os dons de revelação, eles sempre são acompanhados de um veículo. Há um veículo que carrega esses dons. Geralmente, qual é o veículo mais comum que carrega um dom de revelação, ou os dons? Qual o veículo? Profecia. O próprio dom de profecia. Amém? Por isso que, mas a gente não pode confundir quando a gente fala dom da profecia que é um dom de revelação. Não é um dom de revelação. Não confunda isso. Profecia por si só não é um dom de revelação. Amém? Profecia por si só, ela vem para exortar, edificar, consolar a igreja. Mas ela por si só não é um dom de revelação. Ela não traz uma revelação para a profecia. É uma proclamação, amém? Mas ela pode vir sim, como veículo, trazer revelação. Aí ela opera com 2 dons ou mais aqui. Porque geralmente, palavra de conhecimento geralmente vem acompanhada de palavra de sabedoria. Geralmente, não estou falando que sempre, ok? Como a gente viu com a vida de Ananias. Ananias, ele teve uma palavra de conhecimento e logo depois uma palavra de sabedoria. Ele soube de algo que estava acontecendo no presente, mas ele também soube do plano e propósito de Deus que ia acontecer ainda, ok? E ali, no caso de Ananias, foi uma visão o veículo. Aqui foi um anjo que trouxe uma mensagem para Filipe. Quais são os veículos que a gente tem? Eu falei então, a profecia é o maior, vamos dizer assim, veículo geralmente usado para esses dons de revelação. Outro veículo, para quem já estudou no Rema e já conhece sobre ser guiado pelo Espírito de Deus, você entende que existe a voz audível do Espírito Santo, amém? Pode ser um veículo também. Outro veículo é o sonho. Você vai ver José lá no deserto. Ele teve o sonho de uma palavra de sabedoria. Foi dado para ele através de um sonho. Ele teve uma revelação do plano e propósito de Deus para a vida dele, de algo que ia acontecer no futuro. José, ele teve por meio de um sonho. Amém? José estava lá sonhando e ele viu os irmãos dele se prostrando diante dele. Isso aconteceu anos depois, lá quando ele se tornou primeiro-ministro do Egito. Outro veículo é a visão, ter visões também. Outro veículo, como eu já falei, a mensagem através de um anjo. E outro veículo muito comum é a interpretação. Que interpretação é essa? É aquela interpretação das línguas. Amém? Que é outro dom lá dos dons vocacionais, ou também chamados de dons inspiracionais. Tá? E aí a gente tem então a interpretação. A interpretação, a pessoa pode interpretar as línguas e ali fluir uma revelação, uma palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Tudo bem até aqui? Eu não vou chegar hoje sobre profecia, mas é interessante a gente entender que a profecia, ela é um dom que todos nós como crentes podemos alcançar. Amém? Você como crente, na sua vida individual, você pode alcançar. Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo está estimulando, olha, muito bom que você ore em línguas, maravilhoso, isso é lindo. Eu oro em línguas bastante, mas eu desejo muito mais que você flua na profecia também. Então ele deseja que nós busquemos, através do dom de falar, através de falar em línguas, ok? Porque esse falar em línguas é uma porta inicial, vamos dizer assim, para todos os outros dons. Para toda a revelação que Deus tem para as nossas vidas. Então ele estimula, ele fala, ó, ore em línguas. Mas ore em línguas ao ponto de você chegar na profecia também. Aí eu quero que você entenda uma coisa, que existe um lado da profecia, do dom da profecia, que pode fluir na sua vida particular, na sua casa, você sozinho com Deus. E existem pessoas que são chamadas por Deus, aí é diferente, não são todos. Todos podem profetizar? Todos podem profetizar na sua vida particular, na sua oração em casa. Se a gente der outro sábado e uma outra oportunidade, a gente fala mais sobre isso. Mas na vida pública é diferente. Uma pessoa que é chamada para profetizar em público é outra pessoa, não são todos. Ok? Amém? Então a gente vê muitas palavras de sabedoria. Eu já quero passar para o próximo. Ainda falta mais uma coisa. Mas a gente vai ver, por exemplo, Noé, ele teve uma palavra de sabedoria do plano e propósito de Deus. José, eu já falei. Ágabo, você vai ver lá em Atos, capítulo 21, versículo 10 e 11, tá bom? Atos, capítulo 21, versículo 10 e 11, você vai ver o profeta Ágabo. Ele teve uma palavra de sabedoria para Paulo, o apóstolo Paulo. Você vai ver o apóstolo Paulo também em Atos, capítulo 27. Um anjo traz uma mensagem para ele, lá no versículo, você vê no versículo 10, um testemunho interior, e versículo 23 e 24, o anjo trazendo uma direção para Paulo, amém? Ele estava num naufrágio ali. Agora, olha que interessante, eu queria que você só anotasse, para você depois meditar sobre isso, mas é 2 Reis, tá bom? 2 Reis, capítulo 20.
2 Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 6. Tá? Se você estiver anotando, então, repetir de novo. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 6. Uma coisa muito interessante a respeito da palavra de sabedoria. Existem palavras de sabedoria que elas são condicionais. Amém? Existem palavras de sabedoria que são condicionais. Como assim? Existe uma condição para ela acontecer. Não é necessariamente que ela vai acontecer. Existe uma condição para ela acontecer. Deus, ele revela o plano e o propósito dele. Aqui, que eu falei em 2 Reis, capítulo 20, você vai ver o rei Ezequias. O profeta Isaías vai chegar até o rei Ezequias e vai falar assim: se prepare que você vai morrer. Imagina receber uma palavra linda de sabedoria dessa, né? Se prepare que você está partindo agora, meu amigo. A Bíblia fala que o rei Ezequias, ele recebeu aquela palavra, ele ouviu, e ele já se virou do lado da cama dele, ele estava enfermo, se virou e começou a orar ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu não quero morrer, me perdoa, me dá mais tempo de vida. E ele orou. Então aquela palavra de sabedoria que Isaías, o profeta, trouxe para ele, era uma palavra de sabedoria condicional. Por quê? O profeta Isaías estava saindo, já tinha saído do quarto do rei, já estava indo embora. E ele, enquanto isso, o rei Ezequias, estava lá no quarto dele orando. E aí Deus vai e fala para o profeta Isaías, antes de sair de tudo lá, ó, volta, porque ele se arrependeu, ele pediu tempo de vida. Então volta lá e dá uma palavra para ele. E ele voltou lá. Então, porque você orou, Deus está te dando mais 15 anos de vida. Ou seja, é uma palavra de sabedoria condicional. Existe uma condição ali. No caso, a condição era o arrependimento daquele rei. Ele se arrependeu, ele orou ao Senhor, ele pediu, e aí Deus ouviu a oração dele e mudou aquela circunstância toda. Olha que maravilhoso. Quem é outra pessoa que é super famosa em uma palavra de sabedoria condicional? Isso mesmo, Tieme. Jonas, o profeta Jonas. Muito bom. Tieme lembrou aqui bem Jonas, porque Jonas ele tinha sido enviado para Nínive, para pregar a palavra para aquela região. Ele falou: olha, vai lá e fala que eu vou detonar com Nínive, vai destruir, vai vir juízo sobre Nínive. Não foi assim? Mas Jonas, a gente sabe que Jonas tinha um coração meio ali que não estava bem tratado, né? Ele não queria que aquele povo fosse salvo. Então ele fugiu do plano de Deus, ele começou a fugir porque ele não queria que ele se arrependesse. Porque ele sabia que se ele pregasse a palavra, pregasse que o juízo estava vindo, aquele povo ia se arrepender. E foi o que aconteceu. Era uma palavra de sabedoria? Era. Se eles não se arrependessem, o juízo ia vir. Mas se eles se arrependessem, não ia ter juízo. Era uma palavra de sabedoria condicional. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Agora vamos para Atos, capítulo 16. Vamos entrar no próximo dom. Atos, capítulo 16. Versículo 16 diz assim. Eu vou só ler o 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Vocês lembram dessa história? Paulo estava saindo do lugar de oração, mas olha que interessante. Paulo, aquela menina com aquele espírito de adivinhação estava ali. Ela estava com aquele espírito de adivinhação, e a Bíblia fala que Paulo estava andando por ali, ela começou a ver, e aqueles demônios viram aquilo ali e falavam: oh, servo de Deus, o homem, ele fala alguma coisa assim, né? Eles são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Olha só que diabo mentiroso, né? Começaram ainda a glorificar aqueles servos como se, falando que era verdade mesmo. Mas me chama a atenção isso, porque estava lá Paulo, Silas, eles tinham pregado, e aquela menina lá insistentemente, por espíritos malignos, falando aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. A gente vê algumas coisas e pensa assim: nossa, ela está reconhecendo o meu chamado, olha que maravilhoso. Servo do Deus Altíssimo, eles estão anunciando o caminho da salvação. Eles eram servos do Deus Altíssimo? Eram, Paulo e Silas. Paulo e Silas. Eram servos do Deus Altíssimo? Eram. Estavam anunciando o caminho da salvação? Estavam realmente. Mas era um demônio que estava falando, através daquela menina possessa. E aí Paulo estava lá. Tem gente que já ia ficar: o demôniozinho bonito está me elogiando, né? Mas Paulo começou a ficar indignado com aquilo. Então Paulo estava lá. Mas Paulo ele não repreendeu de exato naquele momento. Ele não chegou lá: vem aqui que eu vou impor a mão sobre você, sai capeta! Não foi assim. Amém?
E é interessante isso, porque a gente tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente toma atitudes muito rápidas. Já quer chegar... Mas a gente tem que entender que algumas áreas, existem algumas arenas que a gente não pode chegar invadindo assim. Simplesmente chegar lá, eu sou um crente poderoso aqui, que põe as mãos e o capeta sai. Não é assim também. A gente tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí, eu percebo, e eu vejo como Kenneth Hagin também vê aqui, que muito provavelmente o que influiu aqui na vida do apóstolo Paulo nesse momento foi o discernimento de espírito, que é esse dom que a gente está falando agora, tá bom? Discernimento de espírito. Então, Paulo, o que é o discernimento de espíritos? O discernimento de espíritos é um dom sobrenatural de Deus que vai capacitar você para ver no mundo espiritual, o reino espiritual, ok? É você discernir espíritos, ok? Então, o que é o dom de discernimento de espíritos? Você vê por meio daquele dom o mundo espiritual, você está vendo ali. E você consegue discernir, entender os espíritos. Agora, não caia no exagero de pensar que esse discernimento de espírito é apenas sobre demônios. Esse é o problema de muitos crentes. Eles caem no desequilíbrio e só pensam que pronto, discernimento de espírito é só para demônios. Não é só para demônios. Não é só discernir espíritos malignos. Ok? Nesse caso, a gente está vendo aqui Paulo, então ele esperou um momento. Ele não chegou já agindo, expulsando o demônio da mulher. Daquela jovem, até porque existia uma autoridade espiritual ali sobre ele. Ele não podia chegar e bagunçar tudo, chutar, porque eu sou o crente que sei minha posição em Cristo e tenho minha autoridade. Amém? Ele teve que fluir em um dom na vida de Paulo, e ele teve o discernimento naquela hora. Quando ele entendeu, sai daqui, espírito das trevas. Ele viu no reino do espírito o poder das trevas que estava operando naquela menina, naquela jovem. Ele teve uma visão daquilo que estava acontecendo. Era o dom de discernimento de espíritos operando. Amém? Então, eu já vi casos de pessoas que estão orando muitas vezes e elas percebem isso. Eu, por exemplo, esse dom de discernimento de espírito, que eu saiba, não flui na minha vida ainda. Mas já tenho relatos de pessoas que elas oram, às vezes, e estão vendo realmente uma influência. Um espírito, às vezes, atrás daquela pessoa. Alguma coisa que está manipulando aquela pessoa. Às vezes pode ser por uma enfermidade. Não estou falando que toda enfermidade é diretamente ligada a uma ação demoníaca. Indiretamente, sim. Toda enfermidade vem do diabo. Mas eu não estou falando que toda enfermidade tem um demônio ali escondido também assim, tá bom? Mas tem pessoas, por exemplo, Kenneth Hagin, ele conta esse relato, ele fluía nesses dons de revelação, que ele era profeta. E ele fala, por exemplo, que tinha uma jovem... Acho que era filha do pastor, alguma coisa assim, uma conhecida, não me lembro bem da história. Mas a questão era que ele viu, quando ele foi orar por aquela jovem, que aquele câncer que tinha no corpo dela era por causa de um espírito das trevas. Ele viu, pelo discernimento de espírito, um demônio operando ali. O que ele fez? Ele foi lá e repreendeu aquele espírito. Então você vê que, principalmente os profetas, eles fluem muito nos dons de revelações. Eles têm pelo menos... Desses 3, 2 dos dons de revelação fluindo na vida deles, pelo menos. Mas é assim, constante, é um nível muito mais intenso do que nós, por exemplo, entende? De um crente, vamos dizer, normal, porque ele é chamado especificamente para isso. Amém? Então ele viu aquilo, ele repreendeu, e às vezes aquela pessoa que vê o demônio, ele vê o demônio caindo, e ele pode até às vezes ouvir o que aquele demônio está falando ali para ele. As outras pessoas talvez não estejam atentas. Amém? Mas ele estava percebendo, estava tendo uma batalha ali naquele momento. E aquele demônio vai e fala, eu vou ter que sair daqui, não é? Aí o que ele chega, olha para ele, para o diabinho lá, vai ter que sair daqui, vai embora daqui desse lugar, não vai ficar nesse lugar não. E ele repreendeu o demônio, e aí logo em seguida, aquela menina foi totalmente curada daquele câncer, amém? A mesma coisa a gente vê aqui com o apóstolo Paulo. Ele viu aquele demônio naquela jovem possessa que dava lucro para os seus senhores, ele repreendeu aquele espírito, e a partir daquele momento, aquela menina não conseguia mais adivinhar nada, amém? Porque ela foi completamente liberta daquele demônio. Então, a gente vê o discernimento, o dom de discernimento de espírito operando nesse sentido. O dom de discernimento de espírito não é, irmãos, dom de discernimento apenas, como eu já falei, a gente tem que tomar cuidado como a gente se refere aos dons, tá? Não é simplesmente, eu tenho dom de discernimento, eu consigo discernir as falhas das pessoas. Não, isso daí é sua carne que quer ficar julgando todo mundo, não é nada de discernimento do espírito não, tá? Amém? Tem pessoas que falam, não, eu tenho dom de discernimento de espírito, eu consigo... você está na carne, mano. Eu estou discernindo aqui, ó. Não, isso aí é você linguarudo, fofoqueiro, carnal, tá? Querendo manipular as pessoas. Tem nada a ver com o discernimento de espírito. Discernimento de espírito também não é ficar adivinhando o pensamento das pessoas. Você está pensando isso aí, né? Eu estou vendo aqui, você está pensando isso aí. Amém?
Né? Tem pessoas que caem nos extremos assim, tá? Discernimento de espírito não é nada disso, não é ficar, como eu falei, desvendar as falhas humanas e também não é somente a respeito de demônios, tá? Tem pessoas que ficam só na área de demônios. Eu tenho discernimento de espírito, tem um demônio voando ali, ó. Olha lá, todo mundo tá vendo? Tem uns crentes que são meio loucos assim, né? Tu vê demônio em tudo que é lugar, amém? Então cuidado com esses exageros também. E a gente tem que saber discernir uma coisa que é bem importante. Isso sim, a gente tem que saber discernir. Que nem toda obra é demoníaca. Nem toda operação que a gente vê é demoníaca. Não, tem muita coisa, na verdade, que acontece no meio da igreja que não é demônio, é carne. A gente fica repreendendo espírito da inveja, saia! Espírito da prostituição, vai. Não. Não existe espírito da prostituição, espírito da inveja, espírito da bebedice. Se você for ver lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne, você vai ver que são obras da carne, não é espírito demoníaco que está. Amém? E a gente fica repreendendo. Eu estou vendo espírito que é um demônio na sua vida. É o demônio da inveja. Não existe demônio da inveja, amém? É carne. O que você tem que fazer para lidar com a carne? A Bíblia fala, crucifique a sua carne e você não vai satisfazer os desejos dela. Mortificar a carne. Amém? Ande no Espírito, viva no Espírito, que você não vai cumprir com os desejos da carne. Se você, como crente, você já fizer essa parte de não alimentar a sua carne, os desejos da carne, parabéns, você já venceu a maior parte das obras do diabo na sua vida. Amém? Simples. Tudo bem? Então a gente tem que ter esse equilíbrio de não achar que tudo é ação demoníaca, quando na verdade tem coisa que é da carne, tem coisa que são desequilíbrios, falta ignorância a respeito de assuntos bíblicos. Amém? Amém. E aí, discernimento de espírito, alguns pontos que tem do discernimento de espírito. Um deles é você saber discernir a semelhança de Deus, tá bom? Então, como eu falei, não é só demônios, você pode discernir a semelhança de Deus, que foi o que aconteceu com Moisés em Êxodos capítulo 33, tá? Êxodos 33 fala de Moisés, ele tendo uma revelação de Deus. Deus fala para ele, eu vou passar pela fenda da rocha, fica ali na fenda da rocha, eu vou mostrar minha glória para você. E Moisés, ele viu Deus de costas, ok? Então, isso também faz parte do discernimento de espírito, essa capacidade de ver até Deus, aleluia, olha que semelhança de Deus. Outro ponto é ver o Cristo ressurreto. Você vai ver que existem pessoas na Bíblia, como o apóstolo Paulo, você vai ver pessoas que viram Jesus, o apóstolo João, viram Jesus ressurreto. Não significa que ele viu Jesus, foi lá no céu e voltou. Não é isso. Ele está tendo uma visão de Jesus, ok? Isso só é possível por meio do dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento flui naquela pessoa, de discernimento de espírito flui naquela pessoa e ela consegue ver Jesus ressurreto. Não significa que Jesus saiu lá do céu para vir visitar aquela pessoa, tá bom? Ela só está tendo uma visão, ok? O discernimento de espírito também discerne espíritos humanos, sim, também. Amém? O discernimento de espíritos também flui para espíritos humanos, para ver as tendências daquilo que é bom e aquilo que é mal. Pode fluir. A gente vê Jesus, naquele momento que ele está lá, naquele que trazem um paralítico para ele, que abre o teto e vê 10 paralíticos, aí está aqueles fariseus tudinho lá, entre eles estavam nem falando. Eles estavam só entre eles. Esse cara aí, murmurando lá, né? Quem é ele para perdoar pecado de alguém, não sei o quê. E Jesus falou, ei, para com a bagunça. E você acha que o Filho do Homem tem poder, que é mais poderoso o quê? Curar ele ou perdoar o pecado? Ou seja, ele teve um discernimento de espírito fluindo naquele momento, e ele viu, ele entendeu o que aqueles espíritos humanos ali, aqueles, vamos dizer, não era espírito das trevas, mas eram os homens mesmo, estavam pensando. Eles estavam, as tendências que eles estavam tendo naquele momento. Amém? Vocês estão me entendendo? Não é aquele exagero que eu falei, de ficar lendo a mente dos outros, de dizer, saber o que os outros estão pensando e querer manipular as pessoas. Também pode discernir o Espírito Santo, tá? Você vai ver João, lá em Apocalipse, capítulo 4, 5, ele vê os 7 Espíritos de Deus, ok? Então, é uma capacidade também de ver o Espírito Santo. E, como eu falei, operações de demônios também. Você pode ver pelo discernimento de Espírito, demônios atuando. Qual é a diferença, então, irmãos, entre a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito? O que é a palavra de conhecimento que a gente falou? A palavra de conhecimento é você saber algo que está no presente ou já aconteceu no passado, não é uma palavra. E o discernimento de espírito é você ver no reino do espírito.
Não confunda, então, você ter uma palavra de conhecimento com um discernimento de espírito. Às vezes, você pode fluir na palavra de conhecimento e você ter um conhecimento sobrenatural pela palavra de conhecimento de que existe um demônio atuando. Não significa que você está vendo o demônio. Ok? Claro isso? Então, essa é a diferença entre discernimento de espíritos e palavra de conhecimento. Às vezes, a palavra de conhecimento pode fluir e você fala, ó, você recebeu uma palavra e eita, tem um espírito das trevas atrapalhando ali. Mas não significa que você está vendo no reino do espírito aquele demônio. É diferente. Ok? São duas coisas diferentes. Amém, amém, aleluia. Vamos avançando, vamos correndo. Eu quero falar então sobre Daniel. A gente vai entrar agora no dom da fé, ou também chamado de fé especial. Vai lá comigo em Daniel, capítulo 6. Um texto muito famoso. Vocês estão entendendo, irmãos? Daniel, capítulo 6, versículo 23. A gente vai falar sobre o dom da fé, ou também chamado de fé especial. A partir do versículo 21, diz assim, ó, 6, 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia. O que é o dom da fé? O dom da fé, ou também chamada de fé especial, é o que aconteceu aqui na vida de Daniel, tá? Mas antes de a gente entrar mais fundo no dom da fé, eu quero que a gente entenda que existe diferença entre dom da fé, isso é importante. Existe diferença entre dom da fé e a fé que a gente vai chamar de fé salvífica, ou fé para a salvação, tá? Abre comigo lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Minha pergunta é, essa fé que ele está falando que é dom de Deus, é a mesma fé que está falando lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, o dom da fé? Por que não? Que eu já dei a dica também aqui, já dei metade da dica, né? Que existe uma diferença entre fé para salvação, ou fé salvífica, e o dom da fé, ou fé especial, tá? Esse dom aqui que ele está falando, que é o dom da fé que é dado por Deus gratuitamente, esse daqui é liberado para todos. Essa é a diferença principal. É dado para qualquer pessoa que, ouvindo a palavra, recebe fé, fé gerada no coração, confessa Jesus, crê em Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador e é salvo. É para toda a humanidade? É para toda a humanidade. Diferente do dom da fé. O dom da fé não. A gente sabe que qualquer um dos dons espirituais, ele é apenas para algumas pessoas específicas que o Espírito Santo quer que atue no momento que ele quer que atue. Então a pessoa que tem um dom espiritual, ela não vai atuar a qualquer momento que ela quer. Ah, eu tenho o dom da fé, eu quero que o dom da fé opere agora. Opera! Ah, não é assim. É no momento que o Espírito Santo quer. Amém? Vocês estão me entendendo? Vamos lá, segura mais um pouco. Pega na unção aí que daqui a pouco a gente termina. Até 3 horas da tarde eu termino. Vocês estão com fome não, né? Vamos forte aí. Então, o dom da fé é isso, tá, irmãos? Essa é a diferença da fé para a salvação, que é liberado para todas as pessoas. Qualquer pessoa pode ser salva em Cristo Jesus. O dom da fé não. É apenas as pessoas que o Espírito Santo quer. Isso tem que ficar bem claro. Outra coisa, a gente tem mais um tipo de fé. Eita, Jeff, tem mais um tipo de fé. São 3 fé que nós temos aqui. Cuidado para não falar no plural. 3 tipos de fé que nós temos, tá? Então, a primeira é fé salvífica, fé para salvação. Eu já falei sobre o dom da fé, que na verdade é o último, e eu vou colocar como número 2 aqui o fruto do Espírito, fé, que a gente vai ver lá em Gálatas capítulo 6, na verdade, né? É 5, capítulo 5. 21, 22, por aí, né? Então, a gente vê lá que é chamado também, colocado como fidelidade.
mas no grego é fé, tá bom? Então a gente tem um fruto do Espírito que é a fé, que essa é a fé que nós desenvolvemos à medida que nós andamos na palavra de Deus. É aquela fé que vem pelo ouvir, ok? Ela vem pelo ouvir, mas ela cresce pelo seu praticar. Então, não adianta simplesmente você ouvir, eu estou ouvindo fé, mas se você não praticar, você não cresce. Qualquer fruto, ele tem que crescer, não é assim? Qual é a maneira que o fruto vai crescer, então? É você ouvindo, você rega aquele fruto, você ouve, mas você também pratica. Aquele fruto vai crescendo, se fortalecendo. Então, são os 3 tipos de fé que nós temos na nossa vida cristã. O primeiro é para todos, que é a fé salvífica, ok? Que eu falei, que é um dom de Deus, que é um presente para todos nós. O segundo é o fruto do Espírito, que também é para todos, porque todos aqueles que receberam o Espírito Santo, que tem o Espírito recriado, ele tem o fruto do Espírito em si, e ele vai crescendo em fé a cada dia que ele vai praticando. Mas o terceiro não, é só para aqueles que o Espírito Santo quer, que é o dom da fé. Tudo bem? Eu já expliquei então a diferença entre eles, que eu vou chamar então a fé comum ou fé geral e a fé especial ou o dom da fé. Então fiquem atentos a isso. Uma coisa que é bem interessante é porque o dom da fé, ele é muito parecido com operações de milagres. Fiquem comigo, captura isso daí. O dom da fé, ele é muito parecido com o dom de operação de milagres. Mas qual é a diferença entre eles dois? A gente vai falar depois sobre a operação de milagres, mas qual é a diferença entre eles dois? Porque o dom da fé, ele é passivo. Pega essa palavra. O dom da fé, ele é passivo. O dom de operação de milagres, vou dar um tempinho para vocês escreverem. O dom da fé, ele é passivo. Tudo bem? E a grande diferença com o dom de operação de milagres, que eu não vou falar agora, é porque o dom de operação de milagres, ele é ativo. Ok? Essa é a grande diferença. Se você capturar o significado dessas duas palavras, você vai entender. O dom de operação de milagres, ele é ativo. Ativo fala de ação, tá bom? O dom da fé, ele é passivo. Fala de receber. Então, é como se a gente falasse assim, o dom de operação de milagres, ele dá, ok? Mas o dom da fé, ele recebe. Porque ambos os dons, esses dons que eu estou falando aqui, eles falam de milagres. O dom da fé, ele fala de você receber um milagre. Tá bom? Então, no dom da fé, quando o dom da fé está operando na sua vida, você tem uma fé especial que entra em operação dentro de você para você capturar aquele milagre, receber aquele milagre que você precisa. É um dom que vai além da sua fé comum, geral. Você tem a sua fé comum geral, que é aquela fé que você tem na palavra. Mas agora, aquele dom da fé em operação, você recebe o milagre, porque o Espírito Santo opera dentro de você e te dá uma capacidade para você receber aquele milagre. O milagre é o quê? É algo que não é normal, que vai além daquilo que é normal. A gente vê então, por exemplo, na vida de Daniel, que a gente acabou de ler. Daniel está lá, ele foi lançado na cova dos leões. O que aconteceu com Daniel? Daniel está na cova dos leões. O que é natural acontecer quando está um monte de leão faminto ali? Estraçalhar e devorar Daniel. Esse é o curso natural. Mas o que aconteceu na vida de Daniel? Daniel foi lançado na cova de leão e uma fé sobrenatural, especial, ok? Operou na vida de Daniel. Ele está lá na cova dos leões, ele entrou, foi lançado, eu estou em paz. Ok? Ele simplesmente, ele operou, ele fez alguma coisa? Leão, cala a boca! Ele declarou alguma coisa? Não, ele simplesmente estava lá e, amém, Deus é bom, estou tranquilo, estou em paz aqui. Os leões devoraram ele? Não. A Bíblia fala que o anjo de Deus segurou aquela boca dos leões tudinho ali, que ficaram ali tudo tranquilo, e Daniel não foi estraçalhado, não foi comido por nenhum daqueles leões. Amém? Ou seja, o que operou na vida de Daniel? Uma fé especial, muito além da fé de Daniel próprio, operou na vida dele naquele momento pelo poder do Espírito de Deus, e ele teve isso que é importante, quando o dom da fé opera, vai haver uma fé ou uma paz sobrenatural naquela pessoa.
isso é um detalhe, é uma característica de quando o dom da fé opera. Vai haver uma paz que é além do normal. Então Daniel, ele estava naquele lugar, naquela cova, estava em paz. Ei, Deus é bom, estava lá louvando ao Senhor. Em paz. Ele estava preocupado se o leão ia comer ele? Não. Estava chorando? Não. O dom da fé estava em operação, ele estava em paz. Dormiu, tranquilo na dele, ficou em paz o tempo todo. Porque era o dom sobrenatural da fé especial em operação na vida dele. Amém? Então, repetindo mais uma vez, o dom da fé ou a fé especial, ela é passiva. É uma capacidade sobrenatural para você receber o milagre de Deus. Esse dom fala sobre receber milagre. Não é receber qualquer coisa, tá bom? É receber milagre. O dom da fé, ele também pode atuar de uma maneira prolongada. Isso é interessante a respeito do dom da fé. O dom da fé, ele pode durar, assim, ele pode entrar em operação e durar dezenas de anos, às vezes. Anos. Você vai ver isso acontecendo na vida dos patriarcas, quando eles liberavam bênção para os filhos deles. E eles liberavam aquelas bênçãos pelo dom da fé. E aquele dom operava por anos através daquelas palavras. Vocês estão me entendendo? O dom da fé, quando está em operação, ele é liberado pela boca de alguém, mas não é simplesmente uma fé pessoal, individual, que você lança. Não, é o dom do Espírito. Você declara aquilo, e aquilo, às vezes, vai permanecer até que o tempo se cumpra daquilo. E pode ser anos, o dom da fé em operação. Você vai ver na vida dos patriarcas isso acontecendo. Uma outra coisa muito importante, um detalhe muito importante a gente entender do dom da fé, é porque a característica do dom da fé é essa. Aquilo que você falar, isso é importante entender. Aquilo que você falar é como se fosse o próprio Deus falando. É como se fosse a própria palavra de Deus. Amém? Essa é a característica do dom da fé. Aquilo que você falar com a sua boca vai ser o próprio Deus falando. Deus vai honrar a sua palavra. Isso é o dom da fé em operação. É uma fé sobrenatural, uma fé especial, ok? É uma fé especial. Aí, geralmente, esse dom da fé entra em operação em quais situações? Ele entra em operação quando vai se expulsar um demônio, uma pessoa endemoniada. Tá bom? Geralmente, quando vai se expulsar um demônio, entram dois dons em operação, que é ou o discernimento de espíritos, ou a palavra de conhecimento, junto com o dom da fé, tá bom? Quando vai expulsar um demônio, aqueles legiões lá, geralmente, porque Deus vai honrar a sua palavra como se fosse a própria de Deus. A sua palavra é como Deus falando ali naquele momento. E aquele dom entra em operação e aquele demônio tem que sair naquela hora, ok? Outro ponto que dom da fé entra muito em operação é proteção pessoal em circunstâncias, como a gente viu Daniel. Daniel, ele foi lançado naquela cova dos leões, mas ele estava com uma paz, sobrenatural. O dom da fé entrou em operação na vida dele, ele simplesmente descansava, dormia, ficava lá louvando ao Senhor, estava em paz. Ele não estava preocupado se o leão ia destruir ele, se o rei ia matar ele, não, ele estava em paz. Isso é uma característica do dom da fé em circunstâncias adversas, tá? A gente vê quem mais que operou nesse dom da fé assim? Pedro. Pedro foi lançado na prisão, iam matar Pedro, e o que Pedro está fazendo na noite que iam matar ele? Está lá dormindo. O dom da fé especial em operação na vida dele, amém? Ele estava com uma paz sobrenatural ali, que ele não estava nem aí se ia morrer ou não. Ele sabia, estava nem aí não, mas ele estava consciente que Deus ia trazer o livramento para ele, amém? Estava dormindo. O dom da fé estava em operação. A gente vê o próprio Jesus também, quando ele estava no barco, e estava aquele vendaval, aquela coisa louca lá, tempestade e tudo mais, e Jesus também estava dormindo. A gente vê então o dom da fé em operação naquele momento. O dom da fé também entra em operação para sustento sobrenatural. Não é natural, por exemplo, não é comum um passarinho chegar para você aqui e trazer comida para você. É comum um negócio desse? Não, né? É sobrenatural um negócio desse, né? Todos os dias um passarinho vem e traz comida para você. A gente vê o profeta Elias dessa maneira. Corvos traziam carne para ele também. Ou seja, o dom da fé entrou em operação na vida de Elias e ele teve um sustento sobrenatural naquele momento. Ele estava no meio do deserto, não tinha para onde ir, estava lá e o corvo via lá e traz comida para você todos os dias para ele. Amém? Então, esse é o dom da fé em operação. O dom da fé também ele entra em operação para a ressurreição de mortos. Ok? Para você
crer naquele milagre ali, receber naquele momento o milagre de ressurreição de mortos. Agora é importante você entender que ressurreição de mortos, ele pode envolver mais de um dom, sim. Vai envolver o dom da fé, vai envolver dons de curas também e o dom de operação de milagres. Vão ser os 3 dons ao mesmo tempo ali operando. Porque primeiro você tem que crer no sobrenatural, não é comum um morto viver de novo. Depois você vai ter que crer na operação de milagre, que aquele milagre vai ter que operar na vida daquela pessoa ali. E ainda o dom de cura, se aquela pessoa tinha uma doença, alguma coisa, para que aquela pessoa seja completamente curada. Amém? E por último, no dom da fé, é porque também ele pode ser usado para impor as mãos para as pessoas e elas receberem a plenitude do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que têm um dom da fé especial e elas têm isso bem comum na vida delas, de que se elas impõem as mãos sobre algumas pessoas, aquelas pessoas são batizadas no Espírito Santo, amém? Porque é o dom da fé em operação naquela pessoa, ok? É uma característica. Agora existe uma diferença, que é bom a gente detalhar aqui. Eu estou quase terminando, gente, segura mais um pouquinho. Falei, dá até para terminar antes das 2 horas. É que existe uma diferença entre dom da fé especial e receber pela fé. Você entende essa diferença? É importante a gente entender essa diferença. O que é receber pela fé? A gente sempre fala sobre isso aqui na igreja. Receber pela fé é você saber o que a palavra de Deus fala a seu respeito. Amém? A palavra de Deus fala que você é curado? Fala que Jesus já levou suas enfermidades lá na cruz? Amém? Então, a palavra de Deus está te garantindo. Não, você já é curado, você é sarado. Você crê na palavra de Deus, não é assim? Você crê na palavra de Deus e recebe pela fé. Qualquer crente pode operar dessa maneira. Qualquer crente, tá bom? Não precisa ter uma fé especial. Estou pregando aqui, a pessoa está ouvindo, e sobre o batismo no Espírito Santo. E ela falou, eu quero isso, eu creio na palavra de Deus. O batismo do Espírito Santo é para mim. Ela pode receber pela fé também o batismo? Pode. Não precisa só ser por uma imposição de mãos de alguém que tem o dom da fé em operação naquela pessoa, ok? Então, existem coisas que é diferente. Você operar, ou você receber pela fé na palavra e você operar no dom da fé. São 2 coisas diferentes. O dom da fé, uma característica muito interessante dele, é que ele geralmente ele vai entrar em ação depois que você já começou a receber pela fé. Como assim? Existem coisas, por exemplo, uma ressurreição de um morto. Smith Wigglesworth, ele conta sobre isso, que ele tinha uma pessoa morta na frente dele. E ele começou a orar, a esposa dele até ficou assim meio receosa, não, você não vai fazer nada não esquisito, né? Aí ele chegou lá e começou, não, tranquilo. Aí foi lá orar por aquela pessoa que estava morta já. E ele orou naquilo que ele entendia, do que ele podia usar na fé comum geral dele, ele orou pelaquela pessoa. Até o momento que veio o turbo de Deus, sabe? Entrou um nitro ali, alguma coisa que foi o dom da fé especial, que entrou em operação na vida de Smith Wigglesworth, e ele orou para aquela pessoa e aquela pessoa ressuscitou. Então, ela começou usando a fé que ela tinha, a fé na palavra. Mas Deus finalizou com o dom da fé em operação. Amém? Muitas vezes é assim que acontece o dom da fé, ok? Muito semelhante ao dom da fé, então a gente tem a operação de milagres. Eu estou quase terminando, vamos lá para João 6. João capítulo 6. A gente conhece essa passagem, né? João 6, do 5 ao 14, tá bom? Qual foi a operação do milagre que aconteceu aqui? A gente vê que Jesus, ele pega ali os pãezinhos e o peixinho de um menino, de uma criança, de um rapazinho, e a gente vê o milagre da multiplicação. É normal a gente sair multiplicando pão por aí? Não é normal, não é? Que é fora do natural, não é? Então, quando a gente fala de dom de operação de milagres, a gente está falando de algo que quebra uma lei natural, que vai além, ele rompe com as leis naturais. Isso é o dom de operação de milagres. Tudo bem? Amém? Então, a gente vê esse dom de operação de milagres operando nesse momento com Jesus, porque não é normal a gente ver pães se multiplicando em peixes, não é? Ainda mais para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Esse é o mais importante a gente entender do milagre. O milagre, ele não é um dom muito comum no Novo Testamento. A gente vê que ele é muito comum no Antigo Testamento. Ele era extremamente comum, principalmente se você vê a história de Moisés e Israel, aquelas pragas todas que aconteceram eram milagres. Ok? Aquelas pragas que aconteceram lá de pó virar inseto, por exemplo, você não vê pó virando inseto por aí, não é? Então, um milagre que acontece, é uma operação de milagre acontecendo, da operação de milagres acontecendo, para que pó, algo que rompe com aquilo que é natural.
E a gente não pode confundir, porque a gente às vezes tem termos sobre milagres, e a gente gosta de falar assim, olha, uma criança nasceu, é um milagre de Deus. Realmente é um milagre, mas não significa que aquela criança nascer é a operação do milagre, tá bom? Que é o dom de operação de milagres ali agindo. A gente não pode confundir esses termos. Agora, a gente fala também assim, aquela pessoa nasceu de novo, olha que milagre, nasceu de novo. É um milagre? É um milagre. Mas não deixa de ser algo assim que não seja natural, porque no reino espiritual, apesar de ser sobrenatural, o nascer de novo tem uma linha de raciocínio. Se a pessoa receber Jesus, é natural que ela vai ser salva, entendeu? Agora, com a operação de milagres, é algo assim, extraordinário, é algo que rompe com os limites, é algo louco. Amém? Eu já tive a oportunidade, uma experiência dessa no acampamento, onde a gente estava no acampamento, eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, e eu era novo convertido ainda. E a água do acampamento se transformou em água de coco. Todas as águas que eram águas filtros, assim, aqueles filtros grandes, aqueles botijãozinho normal, né? Todo mundo bebeu, começou a beber no acampamento e falou, nossa, está com gosto de água de coco. E a pessoa perguntou, compraram água de coco? Não, a água simplesmente se tornou água de coco naquele acampamento. Deus tem seus propósitos também para reavivar, animar o pessoal lá, hidratar todo mundo. 3 dias de acampamento depois, não sei, Deus operou, amém? Então, a gente vê Jesus transformando uma água em vinho também, é milagre, né? Você não vê um negócio desse acontecendo por aí, assim, ok? Não é natural. Então, são operações de milagres. É uma intervenção divina do decurso normal da natureza, tá? Elias, quando ele está lá com aquela viúva pobre também, e ela começa a multiplicar o azeite ali, farinha, essas coisas tudo, isso são milagres, amém? Pode acontecer na nossa vida? Pode. E a gente deve desejar isso acontecer no nosso meio. A gente não pode ser incrédulo a respeito disso, tá? No Novo Testamento a gente vê casos, sim, eu só citei que no Antigo Testamento era mais intenso, mas no Novo Testamento a gente vê Jesus, principalmente, fluindo no dom de milagres, no dom de operação de milagres, e a gente vê em Atos, capítulo 5, tá? Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, uma história famosa, que é de Ananias e Safira, ok? Uma característica do dom de operação de milagres também é que geralmente, não é geralmente, mas muitas vezes, ele vem para trazer juízo. Ok? A gente viu lá em Moisés, com as 10 pragas no Egito, que era o quê? Veio trazendo juízo sobre aquela nação. Com Ananias e Safira, que a gente está vendo aqui também, o apóstolo Pedro, ele tem 2 dons em operação nesse momento. Um é a palavra de conhecimento, quando ele vê Ananias e Safira, e ele fala, vocês trouxeram esse dinheiro aqui, mas estão falando que foi tudo. Mas não é tudo, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Ok? Então, houve uma palavra de conhecimento para Pedro naquele momento. Pedro estava ali, ele teve aquela palavra de conhecimento e viu que eles agiram de forma incorreta. E como eles agiram de forma incorreta, aí entrou o dom de operação de milagres. E ele falou, por causa disso você vai morrer agora. Então, a pessoa morreu. Era normal uma pessoa morrer assim de repente? Não. Foi um dom de operação de milagres que veio para trazer juízo, tá bom? Então, muitas vezes acontece também disso, da operação de milagres. Outro caso você vai ver com Paulo e Elimas, lá em Atos capítulo 13, tá? Atos 13, do 4 ao 12, se você quiser ver depois, Atos 13, do versículo 4 até o 12, você vai ver então Paulo com Elimas, que era o mágico, e esse mago ele ficou cego temporariamente. Foi um dom de operação de milagres que aconteceu ali naquele momento para trazer um juízo para aquela criatura e as outras pessoas que estavam à volta serem salvas também. Porque elas viram o milagre e falam, eita, eu quero ver o que esse rapaz está pregando aí. Amém? E aí o procônsul Paulo foi salvo. Eu vou falar uma frase que eu achei muito interessante do livro, que fala assim, quando esse dom está em manifestação através de um crente, este crente participa do mesmo poder que Deus estava usando em manifestação quando Deus criou o mundo. O dom de operação de milagres, quando o crente opera nesse dom, é o mesmo Deus que usou, o mesmo poder que Deus usou para criar o mundo, está operando na vida daquele crente naquele momento. Amém? Por último, finalizando, eu vou ser bem breve, porque esse é um dom que a gente sabe bem, a gente tem falado muito na igreja, e ele é o mais comum no Novo Testamento também. Para finalizar os dons de poder, é o dom de cura, tá bom? Dons de cura. Na verdade, no grego, está falando sobre dons de curas. Aí eu vou finalizar com esse. Quero agradecer a paciência de todos vocês até o momento. Dons de curas, tudo bem? Por que eu quero ressaltar que no grego fala dons de curas? Porque a gente crê,
Eu estou junto com o Kenneth Hagin sobre isso, ele ensina sobre isso. Não é bem claro na Bíblia, tá? Mas a gente vê, principalmente nas pessoas que operam nesses dons de curas, que existem vários tipos de curas que operam. Primeiro dessa característica do dom. Assim como é diferente receber pela fé e o dom de cura em operação, não é? Que eu quero falar assim, que existem pessoas que fluem nos dons de curas, aquelas pessoas que são selecionadas pelo Espírito Santo e que fluem no tempo que Deus quer. Essas pessoas que fluem nos dons de curas, existe uma característica que algumas delas, o que foi notado por vários ministros, é que, por exemplo, aquele ministro ele flui mais em cura, por exemplo, para câncer. O outro flui mais para a cura de cegos. O outro flui mais para a cura de surdos. Kenneth Hagin ele notava que na vida dele, no ministério dele, tumores, por exemplo, rapidamente eram curados. Assim, uma semana já era curado uma pessoa que ele orava por tumores. 99% dos casos, aquelas pessoas recebiam cura, ele fala. Então, por quê? O dom de curas que a gente fala é que existem vários tipos de cura, porque existem vários tipos de enfermidade. Então, no grego mesmo, dos dons, está escrito lá dons de curas, e não como a gente vê na tradução dons de curar, ok? No original está dons de curas. E por causa disso, nós cremos que as curas, elas se manifestam, existem pessoas que têm esse dom de cura, mas elas fluem mais em determinadas áreas. Aquela pessoa flui no dom de cura, mas ela está ali e de repente põe a mão sobre uma pessoa que é cega e aquela pessoa é curada rapidamente. Mas quando ela vai orar para uma pessoa que é aleijada, aquela pessoa também já talvez não seja curada naquele momento, entendeu? Mas outra pessoa, outro ministro vai lá e ora por aquela pessoa aleijada e é curada. Então são curas no plural, ok? E há uma diferença que eu quero só ressaltar entre o dom de curas fluir com receber pela fé. A gente já entendeu isso, não é? O que é receber pela fé? Receber pela fé é você, individualmente, você ouve a palavra, você crê na palavra e recebe pela fé a sua cura. Qualquer pessoa pode receber a cura? Qualquer pessoa. Pela fé na palavra pode receber a cura. Agora, e o dom de curas? Como é que ele opera? Dom de cura é aquela coisa louca, que você vai chegar aqui, a pessoa nem crê em Jesus direito, e o cara impôs as mãos e foi curado. É o dom de cura. É sobrenatural, é especial, é além de simplesmente receber pela fé. Isso aí opera, às vezes, a unção está tão forte assim, que flui que pessoas são curadas assim rapidamente. Amém? É o dom de curas em operação. Tudo bem até aqui? Amém? Você pode colocar de pé então, para a gente finalizar. Deu para terminar esses dons, aleluia, de poder e de revelação, foi puxado. Espero que vocês meditem, mas o meu desejo é que nós venhamos fluir nesses dons na nossa igreja, que você fique atento àquilo que Deus quer usar a sua vida para fluir nesses dons, não se limite e seja uma bênção onde você está.